Quem gostaria de orar para nós começarmos a aula hoje? Pode? Pode. Senhor Jesus, nós te louvamos por esse dia, por Deus, agradecemos por estarmos aqui, na tua presença, Senhor. Abre nossos ouvidos, abre nossos ouvidos para ouvir a tua palavra, Senhor. Queremos aprender mais de ti. Ensina-nos, Senhor, a vida que há na tua palavra, Senhor. Ensina-nos, Senhor, o espírito da tua palavra. Que nós possamos, Senhor, estar atentos para ouvir e ver, Senhor, o teu reino. Estamos essa noite na tua presença e te damos graças pelo nome de Jesus. Amém. Minha gente, eu apenas botei um pouquinho da aula passada, que é meu hábito repetir as últimas palavras, né? E eu penso que é bom isso. Quarta regra. É preciso tomar em consideração o desígnio, o objetivo do livro ou passagem em que ocorrem as palavras ou expressões obscuras. Diz o autor, esta regra, como se vê, não é mais do que a aplicação das anteriores no caso em que não ofereçam suficiente luz, nem o conjunto de frases, nem o contexto, para remover a dificuldade e dissipar a dúvida. A hermenêutica, o exercício da hermenêutica, ela força a gente a criar um hábito, não se conformar com a primeira leitura. Ela força você a pensar sobre o assunto. Porque normalmente, se é que eu conheço crente, ele tem tempo para tudo, menos para ler a Escritura ou estudar, se debruçar em cima da Escritura. A Escritura ele faz corrida. O resto, então, ele tem tempo. E para estudar a Escritura, não basta só a leitura. É preciso consagração e oração mesmo. Porque senão, não vai. Porque o maior professor das Escrituras se chama Espírito Santo. Ou você está bem com ele, ou vai arrancar as poucas verdades. Só vai arrancar algumas verdades que o português lhe permite enxergar. Quando chega do lado do Espírito, você não vai entender nada. Ou seja, vai ler, vai conhecer as palavras, mas não vai entender o verdadeiro significado. Porque para isso, hoje, não esqueçamos que nós temos duas visões. Essa aqui e a outra, os outros olhos que ainda precisam de que sejam tirados as vendas, como Jesus tirou dos seus discípulos, para enxergar as coisas de Deus. Senão não enxerga. Passa por cima. Exemplo, os discípulos de Emaús. Foram conversando com Jesus, eles sabiam que Jesus tem ressuscitado, mas não entenderam coisa nenhuma. Os próprios apóstolos. Até que Jesus, depois da ressurreição, abriu os olhos dele. Agora nós entendemos as Escrituras. É simples assim, mas é verdade. Certo? E ainda tem uma coisa, a Escritura é igual cebola. Ela é escrita em camada. Eu sei que o senhor ia falar que a gente chora. É? Boa. Também. Ela é tipo cebola. Você tira a pele de cima e tem outra embaixo. Aí corta, cuidado, e tem outra embaixo. E ela vai até o fim assim. E é preciso ter paciência para tirar uma camada atrás da outra e entender o que está ali. Em outras palavras,
A Escritura é do tamanho da mente de Deus. Então não pense que você vai chegar ao fim nunca, porque não vai chegar. Você vai estudar a vida toda. Quanto mais estuda, mais gostosa ela fica, mais leve você fica, mais compreende o teu amigo e até o teu inimigo. E eu penso que nós vamos entrar na eternidade, vamos aprender a eternidade inteira. E não... Por isso a Escritura diz, conheçamos e prosseguimos em conhecer ao Senhor. E como é que a gente pode conhecer o Senhor? Através das Escrituras. A revelação. O objetivo de um livro ou passagem adquire-se sobretudo lendo-o e estudando-o repetidas vezes com atenção, tendo em conta a ocasião em que pessoas originalmente escreveram. Em alguns casos, consta o desígnio no livro ou na própria passagem, como, por exemplo, o de toda a Bíblia, que nós já vimos na semana passada, que está escrito em Romanos, capítulo 15, verso 4. Quem se lembra? Quem se lembra que está escrito lá em Romanos, capítulo 15, verso 4? Está aí. Verso 4 diz o seguinte: porque tudo o que previamente foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que, através da paciência e da consolação das Escrituras, tenhamos a esperança. Esperança de quê? Daquilo que prometeu Jesus através do seu Evangelho. Então Paulo completa em 2 Timóteo 3, 16 e 17, dizendo: toda e cada Escritura. Eu gosto dessa versão, ela é cheia, ela é estendida, mas isso me dá um esclarecimento melhor do texto, porque ela fica mais próxima do grego. Toda e cada Escritura é divinamente inspirada e é proveitosa para doutrinação, para reprovação, para correção, para instrução, disciplina e treinamento. Aquela instrução, disciplina e treinamento que é em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, tenha sido perfeitamente equipado para toda boa obra. Às vezes tropeço porque eu tenho outra versão na cabeça decorada, que eu usei desde pequeno. Então, quando pega um estranho, fica difícil. Então, aqui tem um probleminha que dá conversa para quem tem tempo para fazer isso. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Ou toda e cada... Espera aqui. Toda a Escritura divinamente inspirada é. Quando tem a versão que diz toda a Escritura divinamente inspirada é, esse pessoal que traduz essa Bíblia não crê em toda a Bíblia como palavra de Deus. Ele crê em alguma coisa da Bíblia, que é a palavra de Deus. Sim, mas pastor, pastor, educandário e todo mundo. Que quando o indivíduo sai de um curso de teologia para fora e que sai pregando isso, todo o professorado está nessa história. Porém, para Paulo que escreveu isso aí,
toda a Escritura é divinamente inspirada. Aí ele está falando de toda a Torá, de toda a Tanakh e de todo o Novo Testamento. Toda a Torá é o que diz os judeus, 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. A Tanakh é os 5 livros da Bíblia, mais os profetas e salmos. E uma hora Jesus chama de salmos e profetas, e outra hora ele chama tudo de profetas. Livro profético. Era Jesus que estava ensinando, então eu não posso nem questionar. Tá? Foi Jesus que disse que o livro de Salmo é composto de profecia, o livro de Provérbios, de Eclesiastes, de Cantares. Foi esse a Bíblia que ele pegou e inclusive lia nas sinagogas. É a Bíblia antiga, não é? É de Gênesis até 2ª Crônica. O nosso último livro é Malaquias, mas a quantidade de livros é iguais, tá? O cânone. Para mim, toda e cada escritura é divinamente inspirada. Eu vou repetir o que eu disse da vez passada. Para fixação. Olha, irmão, e a palavra do diabo lá no livro do Jó? A palavra do diabo continua sendo a palavra do diabo, porém o registro, não. Deus mandou contar a história do Ló, que estava por trás, no mundo espiritual, e que ninguém tinha visto. De Jó, desculpa. Ele mandou contar a história que estava acontecendo lá, ocultamente, que ninguém estava vendo, que estava acontecendo quando Jó foi oferecer o seu sacrifício em benefício dos filhos. Aconteceu algo lá atrás. Deus estava dizendo para o diabo: ué, Deus conversa com o diabo? A minha Bíblia diz que conversa e eu creio. Observasse tu, meu servo Jó, homem fiel, sincero, temente a Deus, que se desvia do mal. E aí o diálogo todo mundo conhece. Também enche-se de riqueza, tira tudo para ver. Aí eu faço uma perguntinha que eu não podia deixar passar. Se ele fizesse conosco o que fez com Jó, será que sobrava alguma coisa de cristão de nós? Ainda é bom. Como ser humano, acho que não. É difícil. Então, meus irmãos, aproveitando a deixa, você só mostra o tamanho do teu Cristo no período da tua tribulação. Grava isso. O tamanho do teu Cristo você vai demonstrar na hora da tua tribulação. Ué? Desculpa, eu tenho descanso. Sim. Pastor, mas será que hoje em dia não é o contrário? Eu acho que hoje, claro, quando a pessoa entra numa crise, ela faz uma escolha muitas vezes, né? Ou confiar em Deus ou culpar Deus, né? Mas hoje, às vezes uma vida de muita bonança faz você se distrair facilmente. Bom, eu não quero olhar o lado da bonança, eu quero olhar o lado da dificuldade, tá? Se fosse olhar o lado da bonança, então eu ia fazer a oração do profeta: Senhor, não dá de menos para mim não blasfemar de ti, não dá de mais para que eu não venha me esquecer de ti. Essa turma está no segundo, me esquecer de ti, né? Porque adoração também é gratidão. Entende? E na hora da angústia também é hora de ser grato a Deus. Eu costumo dizer que se eu viver é para Ele, e se eu morrer sou dele. Não tem nada para perder. O médico estava com medo de me operar. Eu disse: doutor, por favor, não vou morrer já.
Mas mesmo assim, se eu viver é para Ele, se eu morrer sou dele. Não é para perder, eu pego, tranquilo. Se eu sair andando no caixão, não tem problema. É essa convicção que cada cristão precisa dele. Então não tem tempo ruim. Era só um pouquinho, era só para beliscar o passado. Então nós vemos para a quinta regra, primeira parte. É indispensável consultar as passagens paralelas, explicando as coisas espirituais pelas espirituais. Alguém pode ler Coríntios 2 e 13? Se eu tivesse no meu computador, eu abria a minha Bíblia na tela. Mas não estou. E se alguém abrir, por favor. Ninguém achou? As quais também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. É o que se faz com a Escritura. Se compara as coisas espirituais com as coisas espirituais. E às vezes a gente usa das coisas materiais para explicar, das coisas visíveis para explicar as coisas invisíveis. Quando ele quis falar sobre a ressurreição, ele disse, olha, se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Esse texto tem duas conotações distintas. Assim, saltando os olhos. Ele fala da morte espiritual. Quando aceitamos Cristo, nós morremos para Cristo e ressuscitamos como se diz, com a virtude para a ressurreição, que nos ressuscitará. De todos aqueles que vão ser ressuscitados e vão se encontrar com Cristo, já tem isso no organismo. Já tem isso no seu ser. Isso já nos domina. É só tocar a trombeta e sumir. Não leva nem a roupa. E também da outra morte, a morte natural. Porque Jesus não teve aquela morte espiritual. Ele se fez pecado, não é? Ele era perfeito. Ele estava perto dele morrer, ele disse. Por isso, desse mundo ele se aproxima. Esse é um dos textos mais lindos que eu acho. Mas ele não tem nada comigo. E perguntou lá para os judeus: quem de vocês me convence de pecado? Lindo. Mas esse texto me faz chorar. E quando eu olho para mim, eu sei que eu sou salvo, mas sou pecador. E quando Satanás me acusa que eu sou um pecador, eu sou remido por Cristo. Deu para entender o trocadilho? Bom. Por passagens paralelas, entendemos aqui as que fazem referências umas às outras, têm entre si alguma relação ou tratam de um modo ou outro o mesmo assunto. Segundo, é necessário não só apelar a tais paralelismo, essa palavra é difícil para mim dizer, a fim de aclarar determinadas passagens obscuras.
mas também quando se trata de adquirir conhecimentos bíblicos exatos, quanto à doutrina e práticas cristãs. Porque como já temos indicado uma doutrina que pretenda ser bíblica, não podemos considerar de tudo como tal, sem que resuma a expressão com fidelidade tudo o que a Bíblia estabelece e excetua nas suas diferentes partes, quanto ao assunto. Não haveria hoje tantos erros com pretensão de doutrina bíblica se tivesse sempre presente esta regra no estudo das Escrituras. Isso é uma grande verdade. Atenção! A Bíblia nunca sugere, ela sempre estabelece. Isso não é do livro, isso aí foi eu que acrescentei. Quando você estudar as Escrituras, entenda, a Bíblia nunca sugere para você fazer. Ela sempre estabelece. A Bíblia não é um livro que você... Não, isso eu vou fazer, isso eu não vou fazer. A Bíblia é um pacote, ou você faz ou não faz. É claro que eu estou falando em tese, né? Nós podíamos descer a detalhes, mas esse não é a questão de tratarmos sobre doutrina, e sim hermenêutica, conforme o nosso assunto. E se eu for descambar aí, então fica feio. 3. Neste importante estudo, convém observar que há paralelos de palavras, paralelos de ideias e paralelos de ensinos gerais. Paralelos de palavras. Quanto a esses paralelos, quando o conjunto da frase ou o contexto não batem para explicar uma palavra duvidosa, costuma-se, às vezes, adquirir o seu verdadeiro significado consultando outros textos em que ocorra. E outras vezes, tratando-se de nomes próprios, apela-se ao mesmo processo para fazer ressaltar fatos e verdades que, de outro modo, perderiam a sua importância e significado. Quando se fala em palavras próprias, por favor, na Escritura não vale inventar. Também na interpretação não vale inventar. Ou está explícito, ou nós não temos o direito, porque há uma maldição para quem aumenta e outra maldição para quem diminui. Tem que ser exato. O nosso Deus não precisa de ajuda humana. Certo? Às vezes ele precisa que a gente faça algum serviço dentro da nossa geração para ele. Foi o caso de Paulo. E no caso de Paulo ele disse, olha, eu vou mostrar para ele, disse para o Ananias, eu vou mostrar para esse moço o que significa trabalhar para mim. E aí quando nós vemos o currículo dele, que ele mesmo traz, me parece que eu me sinto um anão no mundo cristão. Primeiro exemplo em Gálatas 6:17. Paulo disse, trago em meu corpo as marcas de Jesus. Que eram essas marcas? Era furo em cada mão e furo em cada pé e uma espetada aqui na... Não era isso. Não era. Ele não tinha as marcas de crucificação, ele não foi crucificado. Porém, se mandasse ele tirar a camisa, as costas dele estavam lanhadas. E aí a descrição está de quantas vezes ele apanhou. Qual é o crime? Pregava que Jesus está vivo, vai voltar e vem buscar os seus.
e salva os que ainda o quiserem. Esse era o crime. Nem o conjunto da frase, nem o contexto não o explica. Acudamos, pois, a passagens paralelas em... Então a gente usa o recurso da passagem paralela. Em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 10. E achamos, em primeiro lugar, que Paulo usa a expressão levando no corpo as mortificações ou as marcas de Jesus. Algum de nós tem as marcas de Cristo? Se quisermos a verdade, nenhum de nós temos as marcas de Cristo. Quem já foi surrado em praça pública? Quem sofreu 4 quarentenas de açoite? Menos um. 4 vezes 4, 16, 160. 159 açoites. Parece que é 4 quarentenas. Não sei bem exato. E naquele tempo era batido para o indivíduo morrer da surra. E Paulo não morreu de nenhum açoite. Diz o comentador que ele também teve, ele foi açoitado com lasca de couro. Naquela lasca de couro, de ponta em ponta, era amarrado ou um osso ou um pedaço de ferro. Chumbo. E era batido assim, ó, para rasgar. Me sinto um anão quando leio esses textos. Falando da cruel perseguição que Cristo padecia continuamente e que nos indica que essas marcas se relacionam com as perseguições que sofria. Alcançamos, porém, mais luz em 2 Coríntios 11, 23, 24 e 25, onde o apóstolo afirma que tinha sido açoitado 5 vezes. Então não era 4, era 5 vezes. Com correias de couro. Eu não achei, nas minhas versões, precisaria consultar o grego para afirmar essa correias, porque a escritura não está bem clara, a nossa tradução não está bem clara. De couro, e 3 vezes com varas. Suplícios tão cruéis que, se o paciente não morria, causavam marcas no corpo que duravam toda a vida. Eram essas marcas que Paulo dizia que eram as marcas de Cristo mesmo. Consultando assim os paralelos, aprendemos que as marcas de Paulo que Paulo levava em seu corpo não eram sinais ou chagas de qualquer cruz taxada de milagreira, nem marcas artificialmente produzidas, como alguns pretendem, mas as marcas ou sinais dos suplícios que havia sofrido pelo Evangelho ou por pregar o Evangelho de Cristo. Mas é baseado nas marcas de Cristo, leva a marca de Cristo, que os filipinos crucificam um cada Páscoa. Aquilo não tem valor nenhum. Paulo foi apedrejado? Também. Ficou morto, né? Foi tido como morto. O currículo de Paulo é um espetáculo. Segundo exemplo, na carta aos Gálatas 3:27, disse o apóstolo que os batizados estão vestidos de Cristo. Isso aí eu botei a versão da minha Bíblia. Em que consiste estar vestido de Cristo? Pelas passagens paralelas de Romanos 13, 13 a 14, Colossenses 3, 12 a 14, fica tudo esclarecido. O estar vestido de Cristo consiste, por um lado, em ter deixado
as práticas carnais como as luxúrias, dissoluções, pendências, invejas e, por outro lado, em ter adotado como vestido decoroso as práticas de uma vida nova, como a misericórdia, a benignidade, humildade, mansidão, tolerância e, sobretudo, o amor, cujos atos os cristãos primitivos simbolizavam, deixando-se sepultar e levantar em sinal de haver morrido para essas práticas mundanas e de ter ressuscitado, e era o que fazia a diferença. E uma vida nova, com as correspondentes práticas novas. Assim é que, consultando os paralelos, aprendemos que o estar vestido em Cristo não consiste em ter adotado tal ou qual túnica ou vestido, como faz muita gente. Tá? Vestido sagrado. Mas sim adornos espirituais ou morais próprios do cristão simples, santo e puro. Como escreve Pedro na sua primeira carta 3, 3 e 6. Cada referência desta, deveríamos abrir o texto, discutir o texto, mas eu só estou deixando indicado para depois vocês pegarem lá o material que vão receber desse livro aí, que tem uma cópia, e queimar as pestanas em cima. Porque essa matéria aqui, para dar ainda, para a gente discutir alguma coisa aqui em sala de aula, eu precisaria, meu caro André, de 3 meses, mas eu não tenho esses 3 meses. Tá? Então, o que eu estou fazendo? Passando uma colherinha de mel na boca de vocês e procurando fazer uma coisa interessante para vocês se despertarem. Porque há uma coisa, meu irmão, se você quer estudar a Bíblia, é muito difícil estudar só. Arranje uns amigos, 2, 3. Tire um dia por semana e se debruce em cima dela. Esmiúce um texto. Não comece com o livro de Romanos, que é um dos livros mais difíceis que tem. Ou Hebreus, ou Levítico. Não faça isso. Vocês são os bíblicos. Ou Ezequiel. Um dos bíblicos. São esses livros que eu estou citando, são livros difíceis. Pega lá o Judas, tem um capítulo só. Ou pega Tiago, que é um prático. Ou pega o Epístola de Efésios, ou Gálatas, ou... O Gálatas já pega bem. Mas Efésios, Filipenses e Colossenses. E aí você vai ver. Pastor, e Provérbios? Hein? Provérbios. Provérbio é maravilhoso, é para o dia a dia. É profundo, né? É. Se você tiver o hábito de ler Provérbios e Eclesiastes, você vai ter sabedoria para lidar nesse mundo perdido aqui. A cada situação, se você botar Provérbio e Eclesiastes na cabeça, a cada situação da tua vida, um texto daquele vem à tua cabeça. É isso mais isso. É isso mais isso. Mas isso mais isso. E evita você esbarrar numa porção de obstáculos. Só que a primeira leitura, assim, ela te confronta muito. Sim, com certeza. Porque é um livro que te faz pensar. Se a Bíblia não ficar brava comigo, eu dizia que era um livro filosófico. Tá? Mas ela pode ficar brava comigo, eu não quero usar a filosofia, porque a filosofia comigo vai até um ponto. Um ponto para frente não vai mais. Bom? Alguma pergunta? Terceiro exemplo. Segundo Atos 13:22, Davi foi um varão conforme o coração de Deus. Quererá a Escritura, com esta expressão, apresentar-nos Davi como um modelo de perfeição? A resposta é clara, não. A Escritura
não silencia as muitas e graves faltas de Davi, nem os seus correspondentes castigos. Como e em que sentido, pois, foi varão conforme o coração de Deus? Procuremos os paralelos. Em 1 Samuel 2 e 3, Deus diz: eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo tudo o que está no meu coração. Do que se conclui que Davi, especialmente na sua qualidade de sacerdote rei, procederia segundo o coração ou a vontade de Deus. Esta ideia está plenamente confirmada no capítulo 13 e o verso 14. Dá uma olhadinha lá, vê se tem isso em 1 Samuel, capítulo 13, verso 14. Do mesmo livro, onde, em vista da rebeldia de Saul, e contrariamente à sua má conduta como rei, Davi seria varão conforme o coração ou a vontade de Deus. Alguém viu o que está escrito lá em 1 Samuel? 1 Samuel 13, 14? Mas agora, Leia. a 13 e 14, né? Disse Samuel: você agiu como todo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. É isso mesmo? Ele está falando de Saul. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. O que acontecia com Davi é que não tinha, ele era diferente de Saul. Nas nossas versões diz que Saul era rebelde. Entende? Mas no hebraico não tem essa palavrinha rebelde. É teimoso. O que Davi não era. Deus dizia: olha, Davi faz isso, mas isso. Era o que ele ia fazer e acabou. O Saul, ele aumentava ou diminuía aquilo que Deus mandou ele fazer. E a isso, a obediência e a submissão, Deus chama isso de andar segundo o seu coração. Ele não usava Davi, não era porque Davi não tinha defeito, é porque Davi cumpria as suas ordens com prazer. A senhora está entendendo? A nossa perfeição não está em ser perfeito, mas está em ser obedientes a Deus. Entendeu? Porque ser perfeito, nenhum de nós, nenhum homem nascido de mulher vai ser perfeito, jamais. Nem tomando banho todo dia com o sangue de Cristo. Dá uma banheira em casa à disposição do sangue de Cristo, ele vai todo dia lá e toma banho. Não resolve. O que resolve é ele ser limpo pelo sangue de Cristo, tá bom, agora você é nova criatura. E passar a ser obediente. Não teimoso, não questionador, não crítico. Mas Davi questionava algumas coisas. Vamos? Davi questionava algumas coisas. Não, ele reclamava às vezes, ele não questionava o que fazer. Ele reclamava, às vezes, era a quantidade de inimigos que ele nunca se desfazia dos inimigos. Entende? Perfeitamente. Mas ele sabia, no fundo, o porquê que estava acontecendo. É claro que todo filho tem direito de chorar. E ele não era diferente da história. Ele chorava para Deus, né? Ah, claro. Bom,
ainda que Davi foi ordinariamente varão piedoso, digno de imitação em muitos casos, como vemos pela história e pelos salmos, não nos autorizam de modo algum os paralelos da passagem a considerá-lo como um modelo de perfeição, uma vez que o significado primitivo, como acabamos de ver, foi que Davi, na sua qualidade oficial, contrariamente ao rebelde rei, que nós falamos há pouco, seria varão para proceder conforme o coração e a vontade de Deus. Ele era obediente e não questionava com Deus. Saul era desobediente porque ele teimava com Deus. Olha, vai lá e mata tudo. Ele não matava. Não, eu trouxe um gado bonito aqui para te dar um dízimo, para te dar fazer uma oferta. E aí foi quando Saul disse para ele: rapaz, vai e veja o que quer dizer misericórdia. Obediência quero e não sacrifício. Foi Samuel que falou. Obedecer é melhor que sacrificar. Está escrito. Mas nós somos um bando de teimosos. Ou não somos? Então, o estudo das Escrituras é exatamente para ir nos quebrando através da nossa existência. Quanto mais obedientes a Deus, mais comunhão vamos ter com Ele. Bom, quarto exemplo. Um exemplo da utilidade de consultar os paralelos referentes aos nomes próprios, temos no relato de Balaão, em Número, capítulo 22 e 24, que nos deixa em dúvida quanto ao verdadeiro caráter da sua pessoa. Foi realmente um profeta? E em tal caso, qual foi a causa da sua queda? Consultando os paralelos do Novo Testamento, compreendemos por 2 Pedro 2, 15, 16 e Judas 11, que foi um pretendido profeta que operava pela paixão da cobiça. Bom, e pelo Apocalipse 12, 14, vemos que a instigações dele, Balaão, fez cair os israelitas num pecado tão grande que lhe custou a destruição de 23 mil pessoas. Pensando sobre Balaão, eu acho até que ele quando iniciou o seu ministério, vamos dizer assim, ele era profeta mesmo. Porém, ele usou o dom de vidência dele para ganhar dinheiro. Isso nós vemos ainda hoje. Profecias por interesse. Mas eles têm a capacidade mesmo, pastor, de levar tanta gente à perdição? Assim. Tem. Observe, se tu ler com carinho, quando o Balaque chegou para ele: escuta, cara, eu estou te pagando para você amaldiçoar esse povo e você me abençoa. Ele disse: acontece quando eu abro a boca para amaldiçoar, Deus me coloca palavras que eu sou obrigado a abençoar. Não, eu não controlo mais. Em certo aspecto, ele era um profeta. O que ele disse foi verdade, se cumpriu a profecia dele. Então, e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum serás que de ti. Tem a profecia sobre Jesus, que se cumpriu. Então, eu não posso dizer que ele não era profeta. Só que ele era um vidente, um profeta,
porém usava o dom que possuía por dinheiro. E acabava dando conselhos. Quando ele não podia profetizar contra, ele chamava o Balaque assim, olha, vai lá e diz para a tua turma se juntar com aquele pessoal que vem lá na retaguarda, porque lá não é, eles não são bem israelitas mesmo. A história se repete. Eles não são bem, ele mistura com ele, casa e faz festinha, etc. Que Deus amaldiçoa o povo. E nas igrejas hoje não é feito assim. O método que Satanás usa não é o mesmo, por acaso? Diga para uma das nossas moças criada a capricho, pura, quando chega no período de casar, que ela não case com um estranho e que não tem temor de Deus, para ver se você consegue. Para ver se você consegue. Só se ela é convertida e tiver o temor de Deus. Do contrário, ela vai casar com aquele que a cabecinha dela vai dizer que deve. E quase sempre dá aquele nó cego. Aí quando vem para a igreja, Jesus, ai, ai, pastor, me ajuda, ai, 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 ai. Só se converter. E assim mesmo ainda vai chorar muito. Eu levei uma moça para Cristo e ela saiu do fundo do poço quando estava com as vestes lavadas e tudo bem. Ela resolveu casar-se. Minha filha não faz isso. Não faz. Você pensa já com outra cabeça. Esse homem que você está namorando, ele não vai ser o marido que você imagina. Não teve jeito. Depois que ela casou, porque nós trabalhamos bastante tempo com ela, a mãe veio me cobrar. E agora? Minha filha casou com um camarada, aquele cara. Eu disse para a mulher assim, olha, nós perdemos uma batalha, mas não perdemos a guerra. Agora diga para sua filha que ela se apronte para chorar, porque vai. Vai chorar e vai chorar muito. Pois ela chorou 15 anos. Agora que o choro está começando e não tem jeito. Porque a Bíblia diz que não deveis juntar a jugo desigual. Não dá para cangar o boi e o burro. Um boi e o cavalo. O cavalo para correr, o boi para fazer força. As naturezas são diferentes. Mas Deus já sabia disso. Tudo bem? Já estou pregando aqui para você. Vai ficar certinho, quem sabe volta. Isso dá um livro. Entendeu? Não me espera. Deixa eu 4. Observe-se também que por este estudo paralelos se aclarem contradições aparentes, segundo 1 Crônica 21 e 11, por exemplo. Gad, em algumas versões tem um E, tá? Gad oferece a Davi, em nome de Deus, o castigo de 3 anos de fome. E em 2 Samuel 24 e 13, Gad pergunta-lhe se quer 7 anos de fome. O que está certo? Crônica ou Samuel? Samuel foi escrito primeiro que Crônica. Hein? Tá? Como é que ele pode perguntar se quer 7 e ao mesmo tempo lhe oferece 3? Qual é a explicação que ele dá? Simplesmente porque, pelo paralelo de 2 Samuel 21 e 1, compreendemos que na pergunta de Gad toma em conta os 3 anos de fome já passados.
Mas o que está passando é enquanto que no oferecimento de 3 anos apenas se refere ao porvir. É porque só faltava 3 anos para ele, já tinha passado 4. Então, quando um escreve que é 7, porque não tinha passado nenhum. Quando o outro escreve que é mais 3, então já tinha passado 4. Atenção! Quando se consultem os paralelos, convém proceder da seguinte maneira. Primeiro, procurar o paralelo, ou seja, a aclaração da palavra obscura no mesmo livro ou autor que se acha. Depois, nos demais livros da mesma época. Finalmente, em qualquer livro das Escrituras. E ainda faltou um item ali. E ainda, quando está difícil de olhar assim, ler as Escrituras com atenção no seu todo, acompanhado de uma oraçãozinha, não é? De joelho dobrado, Senhor Jesus, me permite que o Espírito Santo me entenda isso. Porque muitas coisas que as Escrituras fazem interrogação e que nós queremos saber, não estão nem escritos nos livros. Você consegue essa explicação só de joelhos dobrados, pedindo a Deus. Então o Espírito Santo vem e te revela. E ele revela. E ele mostra. Se não te falar audivelmente, ele faz você enxergar a resposta. E se isso não acontecer, ele te dá em sonho como se você estivesse estudando com ele. Eu chamo de revelação de sonho. É preciso ser assim porque, às vezes, varia o sentido de uma palavra segundo o autor que a usa, segundo a época em que se emprega, ou ainda, como já temos indicado, segundo o texto em que ocorre no mesmo livro. Um exemplo de como diferentes autores empregam a mesma palavra em sentido diferente, achamos nas cartas de Paulo e Tiago. Mas antes de nós entrar na carta de Tiago, há bem pouco tempo as igrejas pentecostais, que eram mais rígidas na doutrina, as Bíblias falavam que a mulher não deveria ter o cabelo trançado. Não podia ter cabelo trançado. E os pastores levavam aquilo, porque os pastores, na sua maioria, tinham aceitado Jesus como Salvador. Me permite eu tomar um pouquinho d'água? Desculpa, eu não posso oferecer, isso aqui está contaminado agora. Levava as coisas ao pé da letra, e aí quem usava a trança ia para a disciplina. Você lembra da moda da trança aqui? Uma trança só aqui, tinha o cabelo bem grosso, fazia uma trança bem grande, e eu achava bonito. Me lembro uma vez que o pastor chegou lá em casa, um pastor antigo, que veio da Letônia. Ele disse: Senhor de Deus, pecado, sua filha trançada, pecado, está aqui, cabelo trançado. Aí quando veio a outra versão, veio cabelo frisado, porque no grego não está trançado. E se ele fosse olhar mais atento no grego, se fosse orar e pedir a revelação, ele tinha uma outra ideia daquele texto e não faria as bobagens que fizeram nas suas épocas, nas suas gerações. Então, o Paulo e o Tiago, a palavra obras, quando aparece só nas cartas de Paulo aos Gálatas e aos Romanos,
significa o oposto à fé. Isto é, as práticas da lei antiga como fundamento de salvação. Entenderam isso? A palavra obras, quando aparece só nas cartas de Paulo aos Gálatas e aos Coríntios, ele usa muito essa palavra, significa o oposto da fé. Não são as obras da fé, mas sim são as obras da carne. Está se referindo às obras da carne, ou seja, o cumprimento da lei, letra. Da lei antiga, como fundamento de salvação. Porque, como a igreja primitiva era composta de judeus, na sua maioria, um gentio, quando chegava na igreja e aceitava Jesus como Salvador, aquela judeusada que estava lá, tinha um monte de rabino na igreja, a primeira coisa que fazia era circuncidar o fulano. Já leu o texto lá em Gálatas que eles espiam a nossa liberdade? Já leu aquele texto? Quem já leu? O que é que eles estavam fazendo? Estavam querendo controlar a liberdade que era dada em Cristo. Não, Através das leis judaicas. era um pouquinho mais. Eles iam para o banheiro espiar para ver se o indivíduo era circuncidado ou não. Não, colocando no sentido literal. Sim, senhor. Eles levavam ao pé da letra, faziam isso. Tanto que Paulo teve que disciplinar isso, ele teve que escrever que as pessoas precisavam de, quer dizer, aquele pessoal não estava autorizado a entrar na privacidade do outro. Mas é isso que eles faziam. Na carta de Tiago, ao contrário sempre do uso da mesma palavra no sentido de obediência e santidade, que a verdadeira fé em Cristo produz na vida dos salvos. Fé sem obras é morta. Então, o que é obra? É aquilo que a fé produz. Caráter, honestidade, filantropia, porque o judeu trabalha muito em cima de filantropia, ser generoso, atender os pobres, as viúvas e etc. E aí é nisso aí que o Tiago trabalhou a sua carga. Neste e em outros casos parecidos, não se esclarece uma palavra com a outra. E por esta circunstância, compreendemos a necessidade de procurar paralelos de preferência no mesmo livro ou em outros livros do mesmo autor. Entretanto, notemos ainda que um mesmo autor emprega, às vezes, uma palavra com sentido diferente. E nesse caso, tampouco uma expressão explica a outra. Nos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 7, lemos que os companheiros de Paulo no caminho de Damasco ouviram a voz do Senhor. Não sei se vocês já pegaram esse texto e já discutiram. E em 22:9 do mesmo livro, diz que não ouviram as palavras. É o caso em que entre gregos, como entre nós, a palavra ouvir se usa também no sentido de atender. Ouviram, pois, a voz, mas não o ouviram, não entenderam, ou não atenderam. Quer dizer, ouviram o ruído, mas não entenderam as palavras. Aparentemente é uma contradição, mas se você se colocar lá entre os gregos, não há voltar lá e ler de acordo com o contexto da vida deles naquela época,
é um pouco diferente. E nós vemos isso nos nossos dias. Essa rapaziada nova lendo o texto, e em muitos textos é completamente diferente daquilo que eu creio tem como verdade. Até mesmo com os meus filhos. É preciso ter cuidado e trabalhar com eles e mostrar, olha, isso meu filho, não é assim. Pai, geralmente não aceita na primeira não. Pai, isso não é assim. Então nós vamos ver como é que é. Nos sentamos ao redor da mesa e vamos discutir o assunto até ficar bem claro. Isto é estudar. Uma coisa é ler e outra coisa é estudar. E esse princípio de hermenêutica é muito importante para nós entender as Escrituras. É claro que de início uma aula às vezes pode se tornar chata até. É compreensivo, mas a hora que você pegar o livrinho e começar a ver texto a texto, frase a frase, e procurar entender cada frase, você vai achar importante. E vai te esclarecer. Distinguimos da mesma maneira entre ver e ver, como faziam os hebreus, usando a palavra em sentido diferente. É assim que em Gênesis 48, 8 a 11, se diz de Israel, ou seja, Jacó: eu se lhe tinha escurecido os olhos, por causa da velhice, e não podia ver teu rosto. O de José. Compreendemos que só os podia ver muito confuso, ele tinha um vulto, por causa da sua velhice, sem necessariamente que se enxergassem bem perto, como diz o texto. Procuram-se, pois, os paralelos, de preferência em primeiro lugar no mesmo autor. Mas não se espere, em tal caso, que sirvam de paralelos todas as expressões iguais. Bom, alguma pergunta? Perguntas ao ouvir na hora que a gente estiver lendo para montar um Sim. texto, uma pregação. Aí vai aqui, Quando resolver estudar mesmo, né? Quando resolver estudar mesmo, aí vai vir as perguntas. E é nessa hora que é preciso parar para... Agora, também se deixar para ver isso na véspera que você vai pregar, não vai aprender nada. Vai ficar nervoso e não vai, o relógio vai te atrapalhar. Segunda parte do mesmo capítulo, paralelo de ideias. Para conseguir ideia exata e completa do que a Escritura ensina quando a determinado texto, talvez obscuro ou discutido, consultam-se não só as palavras paralelas, mas também os ensinos, as narrações e atos contidos nos textos ou passagens aclaratórias que se relacionem com o dito texto obscuro ou discutido. Tais textos ou passagens chamam-se paralelos de ideias. Este é um enunciado que precisa ler 1, 2, 3 vezes para entender o sentido da frase.
fique impressionado Vou voltar. Para conseguir a ideia exata e completa do que a Escritura ensina quando a determinado texto, talvez obscuro ou discutido, consultam-se não só as palavras paralelas, mas também os ensinos, as narrações e atos contidos no texto ou passagem aclaratória, passagem que você está procurando esclarecimento, que se relacionem com o dito texto obscuro ou discutido. Tais textos ou passagens chamam-se paralelos de ideias. E na Escritura tem muito texto paralelo. Por isso, não basta ler só ou estudar só no livro. Você precisa ter domínio das Escrituras. Por quê? Porque todo o Novo Testamento ele está baseado no Antigo. Uma coisinha simples, mas que eu repito para ficar gravado. Quando Paulo escreveu essas cartas, e ele foi o primeiro a escrever os escritos do Novo Testamento, ele foi o primeiro a escrever. Os evangelhos vêm depois. Ele baseou-se na Torá. Pode pegar uma Bíblia boa e vai ver que Paulo, e pega Romanos, e vai ver que Paulo vai buscar a argumentação toda lá no Antigo Testamento, na Torá. Se você vai estudar o livro de Hebreus, faça o favor, leia 5 vezes Levítico, para poder ler Hebreus. Porque o livro de Hebreus ele está baseado em Levítico, no livro de Levítico. Certo? Não adianta pegar o livro de Hebreus e vá lá e entenda Hebreus. Porque quem escreveu o livro de Hebreus, para mim, foi Paulo. Aí eu deixo a crítica para lá. Não é? Se for atrás do crítico, tem gente até tão influenciada pelos críticos, que eles não leem Hebreus porque os críticos dizem que não sabem nem de quem que é. E eu leio Hebreus sim, porque foi para escrever aquele livro. Foi um homem que precisava entender das Escrituras do Antigo Testamento, senão não tinha capacidade de escrever e fazer aquele confronto do sacerdócio de Jesus com o sacerdócio levita. Os levitas tinham a ordem segundo Arão, e Jesus, o seu sacerdócio era segundo a ordem de Melquisedeque. Aquele Melquisedeque, quem era o teu pai? Quem era o pai dele? Ninguém sabia. Quem era a mãe dele? Ninguém sabia. Melquisedeque não era um homem comum. Melquisedeque era... Eu tenho uma palavra para explicar isso. É uma das manifestações da própria divindade. Porque entendamos uma coisa. Quem era maior, Abraão ou Melquisedeque? O maior é sempre, na Escritura, é sempre o maior que abençoa o menor. Agora, já tinha sido dito que o Messias vinha através de Abraão. Como se diz, o James já estava lá. Por falar nisso, deixa eu abrir um parênteses. Quem era Adão? Adão, segundo
um certo pensador, e eu gosto dele, que diz que Adão foi o grande ônibus com todos nós, tudo junto dentro. Deu para entender? Então, em Abraão, Deus já tinha dito, lá em Abraão já estava a semente, e lá na frente, com Maria, ia sair Maria, a Virgem, que ia gerar Jesus Cristo por milagre. Então precisa de alguém para abençoar este Abraão. Esse Abraão era humano? Para abençoar o Redentor? Você está acompanhando o meu raciocínio? Não, para mim não era. Para mim não era. Melquisedeque, sim. Para mim não era um homem comum. Era uma manifestação da divindade, com o nome de Melquisedeque. Se nós olharmos o Antigo Testamento e o procedimento com Israel, nós vemos que o anjo da minha presença vai contigo, Moisés. O anjo da minha presença vai contigo. E quem era o anjo da presença de Deus? Quem era a pessoa mais importante na presença de Deus? Era o seu próprio Redentor. Porque anjo na Escritura é simplesmente mensageiro. Ele não estava identificado como o Messias. Mas quando Moisés se relacionava com ele, eles chamavam de Deus, eles chamavam de Jeová. E ele dizia, eu sou o que sou. Você está percebendo? Então a Escritura é simples, mas ao mesmo tempo complexa, se você quiser mergulhar nela profundamente. Tu está me entendendo? Jesus era odiado pelos judeus justamente porque eles se denominavam eu sou. Sim, ele mesmo dizia eu sou. Está escrito no Novo Testamento, eu sou. E os judeus ficavam bravos por causa disso. Ou às vezes não entendiam a expressão dele. Primeiro exemplo, quando Jesus instituiu a ceia, dando... tá. Não, tá pegando um pedaço das palavras. Tem que passar um pouquinho para lá. Para a direita, né? É. Aí, deu. Tem que ser o modo de apresentação. Uhum. Quando Jesus instituiu a ceia, dando o cálice aos discípulos, disse, bebei dele todos. Quer isso dizer que só os ministros devem participar do vinho na ceia, com a exclusão da congregação, como faz a Igreja Católica? Conforme a Igreja Católica, por minha conta. Porque na Igreja Católica, o povo come o pão e quem bebe o vinho mesmo é só o sacerdote. E eles, perguntei isso para um padre, disse, não, mas o sangue já está no pão. Mas a hóstia é só para quem também é batizado. Ah, sim. Né, que já passou por todo o processo, mas não é aberto. Não. Então a gente, nesse tipo de conversa, ele pergunta, não, o pároco, o cura de Tubarão, ele me disse, não, mas no pão, não, lá na hóstia já está o sangue de Cristo. E eu disse para ele, meu irmão, quem comeu o pão molhado foi Judas. Todo mundo é Judas na sua igreja?
Já fechou o tempo. Não, ele acabou com a conversa. Era uma vez eu Ele acabou com a conversa. Entende? Então, não dá para fazer doutrina assim em cima desse negócio. É aqui que temos que receber, temos que entender, ter bom senso, ver o que é que está escrito e o que o escrito nos permite. E o que eu fiz aqui é forçar a barra. Bebei dele. Todos. E observa, o que eles beberam? Todo mundo bebeu no cálice só ou como é que foi? É uma outra discussão das igrejas. Quando eu aceitei Jesus como Salvador, eram 2 cálices. Um para as mulheres e outro para os homens. Até o dia que se converteu na igreja que eu servia, um tuberculoso. E naquele tempo não existia remédio para tuberculose. O pão dá a entender que ia tirando e O pão ia partindo e ia fazendo. Mas o cálice ia um irmão com um guardanapo de pano e passava e ia passando, ia passando. Mas era um cálice só. Até que se converteu um tuberculoso. E aí quando o tuberculoso olhou aquilo, disse assim, não, disse o pastor, não. Eu sou tuberculoso, vou botar tuberculose em todo mundo. Só se ele participasse do último, né? Mas mesmo assim, corria o risco. Né? Ainda bem que ele teve a... Foi. Né? Então, a partir dali é que as igrejas evangélicas em Santa Catarina, a Assembleia de Deus, passaram a usar o copinho. Porque não é beber nele todos, é dele. Dele o quê? Está dentro do cálice. Se fosse beber nele todos, era um cálice só. Mas não está escrito em Bíblia nenhuma. É beber do que está nele. Até porque o importante não seria o cálice em si. Não, e sim aquilo, não, e sim aquilo que ele estava representando. É a representação. Essa é a história, é aquilo que ele estava representando. É simbologia. Porque se tu lê essa passagem naquela Bíblia que está ali, a visão que dá é um pouco diferente do que a maioria do pessoal tem. E a gente só observa essas coisas quando você para pensar, para olhar cada palavra, o sentido, a conjugação, a importância da palavra. Entende? Para chegar à sua conclusão. E assim mesmo, em muitos textos da Escritura, você enxerga hoje, por exemplo, com 20 anos você lê a Escritura e tem uma visão dela, mas quando você tiver 40, você vai enxergar bem diferente. Bom? Segunda página. Daqui. Página. Então nós temos. Passa lá, pastor. Tá. Primeira parte. E segunda parte. É isso aí. Escrever ele todos.
ideia nos proporciona os paralelos? Opa. Em 1 Coríntios 11, 22 e 29, nada menos que 6 versículos consecutivos nos falam de comer o pão e beber o vinho. Então, se tiver dúvida na leitura do Evangelho, o Coríntios vai explicar. Que não era só os ministros que tomariam vinho, era toda a igreja tomava vinho. Está bem claro que toda a igreja tomava. E hoje nós tomamos suco, ainda tem uma coisa, hoje nós tomamos suco. Ah, porque aquele camarada que era bêbado e não está bem convertido ainda, e se tomar um vinhozinho ele volta para... Isso aí eu já vejo a fé manca. A fé manca. Porque se ele é convertido mesmo, se ele foi mudado em nova criatura, ele não se impressiona mais com o cheiro do álcool e ele não volta mais. Porque o cheiro do álcool, para quem foi convertido mesmo, ele produz náusea. A pessoa não quer mais. Ele não tem o perigo de voltar. Se ele é convertido, não tem perigo de voltar. Nós aqui no Brasil tem esta proibição da maioria das igrejas evangélicas, não na ceia não dão vinho. Não tem nenhum problema com isso. Porém, se você for para a Europa, se você for, entra por Portugal e vai fazer uma refeição na casa de um pastor, é comum lá uma jarra de vinho na mesa. Meu pai é português, né? Na época da infância dele, ele tomava na infância. É cultural isso? É cultural. Faz parte da dieta. Ele não é alcoólatra nem nada, porque Não. minha avó dava em pequenas quantidades, uma vez por dia. Perfeitamente. Eu estive em Israel, estive na Palestina, e os judeus tomam vinho. E na festa dele é com vinho. Só que tem uma coisa, o judeu não tem dessas nossas garrafas. Ele tem quantidade grande, claro, porque armazena-se, mas ele tem uma garrafinha que é a ação da refeição. Ele não toma mais que aquilo. Mais que aquilo, Já vai desequilibrar. E eu achei aquilo extraordinário. Você chega num restaurante qualquer, pede vinho, já vem aquela garrafinha. Ele não serve mais. É só aquilo. já está na medida. Já está na medida. Faz parte da ração diária. Um copo de vinho na hora da refeição, de cada refeição. O Shabá tem um cálice de vinho para o jantar. Mas os evangélicos acharam que aquilo não podia. Então, dão suco de uva. Outra coisa, as escrituras não dizem nem suco de uva e nem vinho. Sabe o que, é que a escritura diz? O fruto da vida. Jesus sabia o que estava fazendo. Ele usou uma palavrinha para não ter discussão, mas mesmo assim o homem inventa. O ser humano inventa. Se todo mundo, eu disse para um colega meu na Assembleia, ele foi dirigir a ceia, porque eu vinho, porque aí o outro dizia que não é o vinho, é o suco de uva. Chamei os dois no fim do culto e disse assim, não é vinho nem suco de uva, é o fruto da vida. Por que você não fica com a Bíblia e fica inventando coisa? Para dar problema. Você sabe a história do puxadinho, não? Ah, sabe? A história do puxadinho é velho. Porque o problema está no puxadinho. O puxadinho do Adventista, o puxadinho do Assembleiano, o puxadinho do Batista, o puxadinho. Aquele versículo que o pastor disse no início sobre as crianças, né? Quando
Aham. né, a tribulação. Os testemunhos de Jeová usa para as mulheres não ter filho, no máximo usa. Aham. Uma interpretação. Então, é o acréscimo que dá o problema. Se você ficar com a escritura, e a razão de estudar no método de estudo, e a razão de estudarmos as leis sobre hermenêutica, é exatamente para evitar esse problema. Só. Ele falou do testemunho de Jeová, na hora da ceia eles passam o pão, né? Ninguém pode comer a não ser o ancião. O ancião que é um dos 144 mil ungidos que reinará no céu. Lá é só o ancião que pode comer. Nos Mormons, eles não servem vinho nem suco de uva, é água. Eu fiz o curso com eles de Mormon, eles me encheram tanta paciência que eu fui fazer o curso com eles. Primeiro nós engalhamos nos apóstolos, porque eles têm 12 apóstolos. E não, essa igreja de vocês está errada. Por quê? Não, mas na Bíblia só tem 12 apóstolos, depende do tempo que tu estava. Com Jesus tinha 12. Agora, depois de Jesus, quando eles estavam se reunindo, você acha 13, 14, 15 ao mesmo tempo. É só, então tu não sabe ler o Atos dos Apóstolos. Aí fiz uma relação para ele um instantinho assim de 13, 14. Assim. Ele escreveu para os Estados Unidos para ter a resposta para mim, porque engalharam ali. E eu fui até a ceia. Aí fui lá na reunião deles para assistir uma reunião daquela de ceia, um grupo de ceia. E aí quando eles botaram água lá, não, meu filho, vocês estão... Para mim terminou o curso aqui. Vocês não estão de acordo com as escrituras. Porque para mim ou segue o que está escrito ou não segue. Não, mas os mormons têm um livro próprio, não tem? Hein? Os mormons têm um livro próprio deles, não tem? Não entendi. Os mormons têm um livro próprio deles, não tem? Livro próprio? Não, um livro. Ah, o livro próprio? Não é a Bíblia. Tem, o livro dos mormons. É. Tem. Não, mas eles têm a Bíblia também. Ah, tem os dois? Tem os dois. Tem os dois. Só que quando você pega a Bíblia mesmo, que tem conhecimento de Bíblia, e contraria eles, o negócio fica curto. Olha, eu conheci os mormons quando eles não aceitavam preto, negro na igreja. Eles só passaram a aceitar negro na igreja quando o governo brasileiro deu 42 horas, 72 horas para ele resolver esse negócio, ou então iam ser todos expulsos. Porque eles só iam na casa de pessoas brancas e proibiam os negros de ir na reunião deles. Sabia disso? Não. Então os 12 apóstolos se reuniram lá em Utah e criaram a lei para que os negros fossem aceitos. E hoje os negros... Mas mesmo lá em Utah, eles ainda não admitem negro. Pode olhar no grande coral de Mormons, que você não encontra um negro. Bom. Segundo exemplo. Quando Jesus disse sobre esta rocha edificarei a minha igreja, constitui Pedro como fundamento da mesma, estabelecendo o primeiro dos papas, como os papistas entendem? É claro que não. Primeiramente, notemos que Cristo não disse sobre ti, Pedro, nem sobre esta pedra, mas sobre esta rocha. E, biblicamente, o contexto que é que diz? Quem era a rocha rejeitada, a pedra rejeitada? A pedra que os edificadores rejeitaram, que era posta por esquina, pedra de esquina. Era Cristo. Se a pedra que foi rejeitada era Cristo, logo a igreja não foi estabelecida em cima de Pedro, mas em cima da rocha que era Jesus Cristo. E assim você tem uma
uma dezena de textos que a gente podia abrir e conversar para ficar com uma compreensão melhor. Primeiramente, notemos que Cristo não disse, tá, que rocha. Nada melhor que as palavras paralelas de Cristo e Pedro para determinar o significado do texto. Pois bem, em Mateus 21 e 42 e 44, se nos apresenta Jesus mesmo como a pedra fundamental ou cabeça de esquina já profetizada e tipificada no Velho Testamento. Então não tem para onde fugir. A própria Escritura responde à própria Escritura. Em conformidade com esta ideia, o próprio Pedro declara que Cristo é a pedra viva, a principal pedra de ângulo em Sião, a pedra desprezada pelos judeus e que foi feita cabeça de ângulo. Pode olhar, conferir com 1 Pedro 2, de 4 a 8. Paulo confirma e esclarece a mesma ideia, falando aos membros da igreja de Éfeso 20 e 20, que são edificados sobre o fundamento dos profetas. Qual era o fundamento dos profetas? Era Jesus. Sendo a principal pedra angular o próprio Cristo Jesus, no qual cada edifício bem conjuntado cresce para ser um templo santo. Deste fundamento da igreja, posto pela pregação de Paulo, como um sábio construtor entre os coríntios, disse o apóstolo que ninguém pode pôr outro fundamento senão o que foi posto, que é Jesus Cristo. Não sei como é que se lê um texto desse e inventa uma outra coisa. Você está entendendo? Cotejando. Falta um pedaço aqui. Não, tá lá em cima. Não, tá certo lá, pode voltar. Continua ali embaixo. Não. Cotejando. Cotejando teria que ter mais uma. Só continuar, pastor. Isso, Avança, você vai ver. Baixa mais uma vez aí, pastor. Você vai botar aqui na função do grupo. Não, tá fácil. Primeiro, continua, pastor. Aí. Opa, volta. Isso, né? Não é isso? Agora eu já não sei. Não, é isso aí. Falta mais. Acho que volta mais. Não. Aí sim. Aham. Diz o apóstolo que ninguém pode pôr outro fundamento senão o que foi posto, que é Jesus Cristo. Cotejando estes e outros paralelos, chegamos à conclusão de que Cristo, neste texto, não constituiu Pedro fundamento da sua igreja. O modo de proceder, tratando-se desta classe de paralelos, é, pois, aclarar as passagens obscuras mediante as passagens paralelas mais claras, as expressões figurativas mediante o texto paralelo próprio e sem figura, e as ideias sumariamente expressas mediante os paralelos mais explícitos e extensos. Eis aqui novos exemplos. Recomenda-se muito a caridade aos crentes, 1 Pedro 4:8, porque a caridade cobre uma multidão de pecados, como explica o texto obscuro. Pelo contexto cotejado com 1 Coríntios 13 e Colossenses 3:14, compreendemos que a palavra caridade se usa aqui no significado de amor fraternal.
A caridade não é dar pão para um, dar roupa para outro. Aliás, nesse sentido, a igreja não está procedendo certo. Porque o certo da caridade não é você trazer para dar, é você dar. Entende? Como é que é a expressão? Minha cabeça hoje está ruim. Filantropia. A filantropia de Jesus, ela é baseada não dar do que você tem ou que sobra, mas é no partir o teu pão. Você está tomando café, você tem o pão para comer, de repente um bate na porta, o senhor me dá uma ajuda. Ele ele tem aquele. Ele corta a metade e dá. É essa a atitude naquele ensino de Jesus de repartir o pão. Sobre repartir o pão com o próximo. Entende? Não é do que você vai torrar depois que sobrou. Tá? Ou vai dar para um parente, não. É você partir o teu pão, comer só a metade, que significa amar o teu próximo como a ti mesmo. Tá? É aqui que está o valor da Escritura, do amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, isso a gente descobre através de parar e estudar as Escrituras. Porque não dá para estudar, estudar é muito diferente de ler de uma maneira correta. Alguma pergunta? Pois não. Nesse caso, se tratando de uma versão para evangélicos, seria mais apropriado já ter colocado uma outra palavra, como fosse a palavra caridade, que dá essa conotação? As editoras antigas, as impressões antigas vinha caridade, hoje vem amor. As bem antigas vinha amor. Como a palavra amor foi deturpado, botaram para caridade. Agora que a palavra caridade também perdeu sentido, voltaram para amor. Até comentar porque na verdade eu li que a tradução mais exata seria caridade, mas o problema seria o que ela significa hoje, né? Porque as palavras trocam de sentido. Exatamente. Tá? Então é por isso que eu gosto da LTT 2009, que ela é ampliada. E aí não deixa, quando ela é ampliada, ela não deixa você colocar o teu pensamento em cima. Ela te dá o mais original do grego, o mais próximo do grego. Imagino que isso aí deve dar muito justamente a versão, do ponto de vista católico, né? Sim, senhor. Se apoiar muito em cima desse versículo. Sim, senhor. Realmente a Bíblia católica deve estar com caridade. Eu não tenho aqui, mas... Não tem. A Bíblia católica, as que eu conheço, é caridade. E aí então vai para aquele negócio da doação, né? Dá isso, dá aquilo, daquilo outro, quando não é isso. 1 Pedro, é isso? Olha, o texto em que Paulo fala é capítulo 13 de 1 Coríntios. 1 Pedro. 1 Coríntios, versículo 1 Coríntios 13. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Deixa eu ver a minha versão, como é que está. Versículo 4? Já tem tradução. Versículo 4? 13, 4? Pode ser. 13, 4, 13 também Eu acho que é a tem. mesma coisa. Amor é paciente, A caridade é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja, a caridade não é orgulhosa, não é arrogante. É isso? É o amor. Em vez de amor, tu colocar caridade. Não, tem versão que tem, é O amor amor. é paciente, o amor é bondoso.
Com inveja não se vangloria, não se orgulha. A minha versão aqui é amor. É, 3 também. NVI tem amor. NVI é. Uhum. É, o 13 é. O amor é longânimo, é benigno, o amor não arde com ciúmes, o amor não se vangloria. É mesmo porque no 13 vai falar assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. Aham, O maior deles, porém, é o amor. Se sim. colocar caridade, o maior deles é a caridade. Não. Vai ficar... Aí ele perde o sentido. Pastor, Não é? eu tenho que voltar ao anterior, porque eu vi que está aqui no texto falando cobre pecados. Não é isso, no anterior. Onde falava justamente que a caridade cobre muitos pecados. Eu não vou buscar isso. Vamos ver. Bom, aqui está na edificação dos apóstolos. Aí, Caridade. Isso. Porque a caridade cobre a multidão de pecados. Não Esse é, aí não é caridade As coisas. de dar as coisas. É caridade no sentido de perdoar. Aqui é caridade no sentido de amor. Amor. Aquela disposição. O amor de Cristo. Não é amor de Cristo. É aquele amor que tudo sofre, tudo espera, tudo perdoa, tudo suporta. Pois bem, gente, chegou 10 horas.